tarde. Cá estamos com mais um Sintonia e mais uma vez a sintonia já aconteceu aqui nos bastidores enquanto eu troco ideias com a minha entrevistada. Hoje é um dia também especial porque eu venho tratar de assuntos que eu gosto muito. Vocês podem estar percebendo que os meus programas eles transitam entre coisas contundentes como que afinal é corrupção, ou vou falar sobre amanhã, na quinta-feira, liderança feminina, ou outro tema que eu trouxe outro dia sobre a Libra, Liga das Mulheres Eleitoras, e de repente eu trago mandala, de repente eu trago uns assuntos que vão falar ao coração mais profundamente. De qualquer maneira, qualquer que seja o assunto, eu sinto que eu posso partilhar com vocês alguma coisa do bem. Esse é o meu objetivo. Obrigado por mais uma vez estarem aqui. Convido a Malu Moreira agora para dar uma boa tarde aos nossos internautas e até que eu a apresente. Boa tarde, internautas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Beth, pelo convite. Espero abrilhantar o seu programa com as informações que a gente vai trocar. Isso é importantíssimo e até agora ninguém me decepcionou. Então, vamos lá. O tema de hoje, ele é longo, tanto é que no nosso convite eu dei uma enxugada, mas agora aqui eu tenho a oportunidade de falar. Do Jardim do Éden à Era de Aquário. A energia sexual à luz da nova consciência. Se a gente for analisar cada uma dessas palavrinhas, vai ter assunto para 3 dias. Mas nós vamos nos ater agora a essa energia sexual à luz da nova consciência. Você pode me falar um pouquinho sobre isso? Então, eu gostaria de começar, vamos dizer, dando um referencial do que vem a ser a nova consciência, né? Porque já por aí pode ser distinta, não, e distinta para distintas pessoas, né? Quando eu uso esse termo da nova consciência, eu me refiro principalmente à nova consciência que vem emergindo a partir da física quântica, que começou a ser apontada pelos cientistas, estudada por eles no início do século passado, mas só foi ganhar mais popularidade mais recentemente. E o motivo pelo qual, né, essa nova consciência então se refere à física quântica é porque a física quântica vem nos revelar que a matéria não é tão sólida. E em função, né, dessa descoberta, vamos dizer assim, o nosso mundo material, como nós o concebemos, e todo um paradigma social, né, de muitas centenas já de anos, está agora passando por uma revisão. E é bom saber disso, né, porque a materialidade tem se imposto assim, de tal forma, a informática, tudo isso aí está afastando um pouco o ser humano de ser humano. Então isso eu imagino que seja uma nova consciência que vem acrescentar. Eu esqueci de citar aqui o que faz a Malu, que é uma coisa que eu faço sempre. Então vamos voltar um pouquinho. A Malu é educadora, facilitadora de grupos pela Findhorn Foundation, na Escócia. Daqui a pouco ela explica o que é isso. Terapeuta corporal e energética. A hora que encontrei com ela aqui, eu já senti isso, que vem uma energia muito brilhante dessa pessoa. E, o que mais? Terapeuta vibracional. E bioenergética. Então, tem tudo a ver com o que ela vai falar daqui a pouco sobre a nova era e a energia sexual sobre uma nova consciência. Malu, me conta, o que vem a ser o longo agora? Então, conforme eu acabei de mencionar, né, já é desde o início do século passado que um novo pensamento científico, inclusive, né, vem se colocando dentro da sociedade científica, mas mesmo dentro dela encontra alguma resistência e nós, fora dela, menos acesso ainda temos. E com isso, um modelo se propaga ao longo do tempo e a gente, na nossa ínfima presença no planeta, ao redor de 80 anos, agora subindo um pouco mais, 90 anos de vida, a gente, se não fizer um levantamento e um entendimento sobre esse longo agora, que significa então conhecer a história do homem, né, e o seu desenvolvimento, fica parecendo que tudo é como sempre foi,
né? Do jeito que de quando eu cheguei até, enfim, o momento que eu participei dessa jornada. Mas o histórico do homem nos revela muito mais. E para entender o nosso tema, a gente precisa fazer uma rápida referência, né, a um tempo, inclusive, quando no Paleolítico e no Neolítico, né, considerava-se a mulher, vamos dizer, o primeiro Deus. Eu estou vendo aqui e falei, será que eu escrevi certo, gente? É isso mesmo? O primeiro Deus era a mulher? Na verdade, o conceito de Deus, como a gente entende hoje, né, ele certamente ainda nem existia. Mas como um referencial para entender qual era a importância desse feminino naquela época, então partiu-se, né, para essa referência. E a mulher, então, era reverenciada como a grande deusa pela sua condição essencial, intrínseca, como doadora de vida. Mas ela somava habilidades, né, como é até hoje, né? Exatamente. Aquela que dá manutenção à vida também. E ao longo do processo histórico, nós vamos passando, né, por, vamos dizer, até diferentes influências energéticas. Então, se naquele momento a energia feminina, por assim dizer, era mais presente, e é importante apontar que há, inclusive, estudos naquela época, ou a respeito daquela época, em que as sociedades de então eram o que nós poderíamos hoje chamar de sustentáveis. Porque o entendimento de como o desenho urbano e social era planejado leva a crer que eles tinham já essa preocupação da sustentabilidade. Não só a preocupação, eles conseguiam imprimir nas suas vidas, né? Então, assim, você não encontrava aberrações como hoje se encontra, de ter poço artesiano e fossa um ao lado do outro, né? Então, esses desenhos mostram essas diferenças, por exemplo. Mas, enfim, aí com o advento da agricultura, a partir daí e mais para adiante um pouco, a partir dos 5.000 AC, mais ou menos, né, veio a criação de um mito que é o que na sociedade ocidental nos acompanha, né, desde que nascemos. Então, nós temos esse Deus, né, no nosso entendimento, né, psíquico, eu diria. Que pode ser uma simples energia, né? Porque tem gente que fala, ai, Deus, não acredito. Mas a energia que existe, que gera o mundo, é o Deus que nós temos, não é? Isso, na verdade, hoje em dia já se aceita, vamos dizer, né? Que a gente, inclusive, coloque mais ou menos no seguinte sentido. Deus, seja o que ele for para você, né? Seja o que ele signifique para você. Mas num ambiente, vamos dizer, mais global, esse Deus ainda tem esse poder patriarcal muito forte, né? Esse modelo onde esse todo-poderoso, onipresente, onipotente, regula as nossas vidas, né? E a partir do mito, né, do Éden, esse Deus então teria criado o homem e a mulher a partir de Adão, né? E essa mulher permitiu-se, vamos dizer, né, ser seduzida pela serpente, que trouxe o conhecimento do bem e do mal, e nos jogou todos, né, ao limbo da nação eterna. E você acha que foi essa transição que impediu que aquela espiritualidade que existia, né? Porque antigamente éramos muito mais conectados ao espiritual. Hoje está provado, hoje também estamos voltando a essa conexão. É impressionante que quanto mais se busca, mais a gente encontra pessoas ligadas ao espiritual. E isso a gente já teve muitos anos antes de Cristo. Sim. Não é? Então, isso foi perdido. Foi perdido exatamente por quê? Foi perdido no momento em que a energia masculina, e aqui nada tem a ver contra os homens, a eterna briga dos sexos, tá certo? Não tem nada a ver com isso. Claro, né? Vamos deixar bem claro, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o momento em que essa energia entra para, vamos dizer, a condição vibracional, né? E é acatada
pela experiência do coletivo, porque nós cocriamos, né, a nossa realidade. Agora, onde é que isso, então, encontra respaldo? No afastamento à natureza. Esse contato mais profundo. Esse afastamento da natureza, essa sociedade voltada para o material, né, que não reconhece no feminino, e feminino significa planeta Terra, né, e mulher, a sua fonte de reverência, a sua fonte de inspiração, né, e se pauta exclusivamente por um mundo mais racional, linear, material, nos afasta, né, dessa dimensão de conexão entre céu e terra e, enfim, nos leva para essa viagem que hoje, de alguma forma, estamos começando a rever. E você, nessa sua atuação, porque você é toda zen, né? Você até comentou agora há pouco, você é índigo, e eu achei isso o máximo, porque é uma coisa que também tenho ouvido bastante. Mais tarde, se der tempo, você vai falar sobre isso. Como é que você fez essa descoberta, foi começar a estudar sobre tudo isso? O que te levou para esse lado? Então, você mencionou a minha passagem por Findhorn. Isso, que é Findhorn? Findhorn é uma das comunidades espirituais pioneiras do planeta. Escócia. Na Escócia. Ela foi fundada em 1961, 2 aproximadamente, e desenvolveu todo um paradigma que hoje foi cunhado como ecovila. Então, ela é uma das precursoras do que hoje se entende, se conhece como ecovila. E o que seria? Uma ecovila é uma sociedade, uma comunidade de pessoas que se reúnem intencionalmente para criar sustentabilidade em todos os níveis. No nível ambiental, social, espiritual, emocional. Então, é um grande organismo vivo onde as pessoas... Elas coabitam lá por um tempo indeterminado? Não, existe um grupo que é fixo. Tá. Né? E Findhorn, particularmente, é um lugar que se tornou, ao longo do tempo, um lugar de visitação também para participação nos programas que eles oferecem. E nesses programas, então, que eles oferecem, você vai lá e tem contato com todo esse tipo de vivências. Eu já estava num caminho de busca quando fui a Findhorn e realmente fui tocada pela energia de lá. Deve ser total, né? É um foco de luz muito grande. Há pessoas que visitam Findhorn vindas de todas as partes do planeta. E lá, enfim, foi um grande laboratório, vamos dizer assim, né, que nasceu sem, vamos dizer, uma intenção específica no sentido de levar isso para o mundo como o seu próprio experimento, mas nasceu de uma visão, né, dos seus fundadores. E hoje, não só Findhorn, mas algumas outras, inclusive, que têm contato entre si, elas oferecem para quem visita, né, as suas comunidades ou participa de programas que os seus residentes aplicam fora das suas comunidades ao redor do mundo. Eles se preparam lá dentro para depois continuar esse trabalho fora? Mas na verdade, eu acho que não tem exatamente essa característica. Na verdade, assim, quando nasceu, eles começaram um laboratório entre si. Tá. Aí, quando a coisa deu certo, e é orgânica e está sempre sendo revista, o tempo todo ela está sendo melhorada, né? Eles descobriram que tinha, então, uma metodologia. Aí eles colocaram a metodologia no papel. Vamos ver como é que, né, no papel, isso aqui que a gente faz. E a partir disso, alguns começaram a sair para apresentar essas coisas fora. É uma forma de melhorar o mundo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem percebido muitos movimentos assim das pessoas nesse sentido? Eu agora, nossa, cada dia mais, primeiro que quanto mais a gente sabe, menos sabe, né? E cada dia mais eu estou percebendo pessoas assim como você, interessadas em buscar uma outra fonte que não seja só aquilo que a gente está vendo aí, não é mesmo? Fala para mim um pouquinho, o que é isso? Energia sexual à luz da nova consciência. Por que energia sexual? Então, tudo é energia, não é? Tudo é energia. Tudo é energia. Isso está combinadíssimo. Isso está combinadíssimo. Inclusive, a sexual. Tá. Que eu ouso dizer que é a primordial. E duvido que alguém... Porque a continuidade
da raça humana, Não é? é a sexualidade. Exatamente. É a partir dela, né, que tudo brota. E não só entre os humanos, mas no mundo animal, no mundo da biologia ou das flores, né, da bioquímica, enfim. Bacana. Tudo isso, né, quando estudado em profundidade, leva à experiência, vamos dizer, dessa existência. Tá. E a energia à luz da nova consciência, que é o tema que eu venho abordando e passei agora a difundir, né, com mais periodicidade, vamos dizer, tem a ver com o entendimento dessa energia, que é a fonte criadora da vida, que é a fonte da criatividade e também da exploração da supraconsciência. Enquanto energia de vida, ela é a grande força motriz, propulsora, né, da nossa experiência no planeta. E ela é muito mal interpretada, ela é muito mal... Ah, é, né? Nossa, que triste admitir isso. Pois é. Que bom que você está falando sobre isso. Muito mal interpretada, muito mal aproveitada. E muito mal compreendida. E o que a gente sabe, então, a partir de outras fontes, né, de mitos da criação, é que a energia sexual, ela habita, né, o osso sacro da coluna vertebral. E sobe ao longo da coluna, né? Nós, enquanto sociedade, infelizmente, ainda não sabemos atravessar os degraus dessa escada, vamos dizer, espiritual, escalada, né? E dessa escalada espiritual, né? Não como uma negação da matéria, mas como uma comunhão, né, entre essas duas energias. Você já ouviu falar de chakras? Sim. Então, os chakras são esses centros energéticos, os 7 principais, ao longo da coluna vertebral. E que devem estar girando uniformemente, tanto nesse sentido como no outro, né? Isso que eu sei pouco, mas... Exato. E a energia que os faz girar é a energia sexual. Ah, é a energia. Eu não sabia isso. É a energia sexual. E dizem que quando os chakras estão em desalinho, a pessoa também fica meio em desequilíbrio, é isso mesmo? Fica, porque existe, vamos dizer, então, um mapa, né, vamos chamar, condição, né, humana, enquanto físico, emocional, intelectual, espiritual. Esse mapa, ele aponta para essa energia que vive, vamos dizer, então, em estado de latência, o seu potencial, no osso sacro da coluna vertebral. Não coincidentemente, né, sacro significa sagrado. Sim. Né? E é ao fazermos a elevação dessa energia, né, que ela então vai nutrir os centros energéticos que são os chakras. E dependendo de como essa energia se comporta, nessa interação com os chakras, você vai vivenciar equilíbrio ou desequilíbrio. E tem como ativar essa energia se a pessoa está com ela precária? Existem várias formas, inclusive sexualmente. É mesmo? Você não pode falar mais sobre isso? E não necessariamente com um parceiro. Um ato sexual. E não é masturbação tampouco. Então explica melhor, porque o nosso internauta vai querer saber como é que é essa história. Na verdade é assim, a energia ela está intrinsecamente colocada, né, presente no nosso corpo. E existem exercícios, dinâmicas, né, para que a gente se aperceba dessa presença e faça a mobilização dessa energia e faça a mobilização e a ativação dela através dos chakras. Sempre, então, refinando essa sua ascensão e, com isso, equilibrando cada um dos chakras. E se uma pessoa tem a sexualidade exacerbada,
tem como abafar, diminuir isso? Tem algum movimento para isso ou não? Ou interna? Primeiro ela precisa querer, né? É verdade. Olha, claro, mas... Os extremos podem ser contornados? Sem dúvida. O que a gente, na verdade, busca com essa informação e com o entendimento, a compreensão do que vem a ser a energia sexual é, inclusive, a comunhão, né, dessas fontes, né, no nosso coração. Porque nós temos, então, esses 7 chakras. O estudo dos chakras é algo muito interessante, muito importante, porque cada chakra está associado a uma área da vida, a uma parte do corpo físico, também do corpo emocional, enfim. Então, é um mapa complexo, como eu havia dito antes, né? E a sociedade, hoje, ela funciona, essa energia funciona basicamente só até o 3º chakra. Tá. E não chega ao coração. Que seria importantíssimo chegar. Que é onde tantas tradições há tanto tempo nos apontam como sendo o local da nossa referência e da nossa transcendência até, né? Como humanos. Descobrir essa energia neste ponto, né? De forma a oferecermos abundantemente a partir do que ela nos promove. E aí tudo que está abaixo, que tem sido distorcido, por exemplo, a questão da sexualidade enquanto um exercício de entretenimento apenas, quando pode ser muito mais, né? Ou da questão do prazer, mas um prazer que é pecaminoso, né? E do poder, mas um poder mal utilizado, né? Então, todas essas questões vão ser muito mais bem elaboradas e refinadas a partir da energia do cardíaco, fazendo com que só a luz das outras 3 brilhem, e não a sua distorção, a sua sombra. É um ponto de vista bem diferente que vai fazer a gente pensar sobre isso. Nós vamos ter que chamar o nosso comercial agora. E eu estou aqui com a Malu Moreira e ela é tanta coisa energeticamente falando que na volta eu retomo e conto. Até já! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Tudo tem a ver com alguma coisa.
De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Voltarmos para o estúdio lá de baixo, que a gente tem o meu piano, hoje eu vou ficar devendo uma música aqui para Malu, eu vou ver se eu consigo fazer com que os meus convidados também participem das minhas músicas, seria uma, né? E vou pedir uma câmera para ficar gravando o intervalo, porque é tão rico o que a gente conversa nos intervalos que eu tenho que começar a anotar, falar, ó, vou tocar nesse assunto. Vamos voltar lá à energia sexual e vamos voltar sobre as cisões que foram perpetradas pelo mito do Jardim do Éden. É profundo, hein, gente? Só prestar atenção, voltar a fita. Bom, a gente já chegou a tocar, né, anteriormente, mas, num primeiro lugar, essa cisão acerca do ser mulher. Porque se a gente tomar como referência que antes do Deus, né, monoteísta, a deusa era a mulher, lá no Paleolítico, no Neolítico, alguma parte, né, dessa mulher já ficou esquecida. E no mito, ela nasce de Adão. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar em Lilith. Não. Lilith. Ela existe como figura bíblica. É uma deusa? Ela é a deusa, eu diria, de certa forma. Mas, segundo, então, consta em alguma literatura, Lilith teria sido a primeira mulher reconhecida, vamos dizer, pelo próprio Deus. E ela já habitava aquele paraíso. E Deus resolveu que ia fazer um homem para ela. Ela vivia sozinha. Bem pensado, hein? Mas ela não gostou do protótipo. Porque... Ah, não? Não. E ela falou, então eu não vou acasalar com este ser. Tá. E daí nasceu Eva. E nasceu Eva? Como assim? Então, segundo consta, tirou, né, da costela do Adão.
Mas Lilith se tornou a serpente do paraíso. O que explica o fato de Eva ter aceito aquela serpente com o seu fruto. Ter sido seduzida, né? Quando ela se apresentou, porque era parte dela mesma. Era o outro eu, vamos dizer assim, né? Ou a outra eu. E, sendo assim, a cisão na psique da mulher, né? Ficou, a partir dali, muito marcada. Por quê? Porque a sociedade acabou dividindo a mulher entre, né, a boa e a má. Né? E entre a boa e a má, a gente tem aquela que é para casar e a que não é para casar. Ainda hoje se ouve isso. Sim, né? Essa é para casar, essa não. Né? Então, mesmo com todas as... enfim, com todos os movimentos femininos, feministas, né? Isso ainda existe. Então, essa é uma das questões, porque afinal, eu sou boa ou eu sou má? Eu sou prostituta ou eu sou santa? Mas agora eu estou sendo santa, mas eu não queria ser a santa, agora eu queria ser outra coisa. Como se nós não tivéssemos, né, dentro de nós, na verdade, o direito à nossa inteireza, à nossa integridade como ser. Assumir a sua própria individualidade. Exatamente. Né? E a nossa complexidade, inclusive. E essa é uma. A outra é a relação com o sexo e a sexualidade, que também acaba, né, nesse movimento dual entre o que é que pode, o que é que não pode, de que jeito que pode ou não pode, né? Mas principalmente em termos da psique, enquanto ser material ou ser físico e ser espiritual, a noção de que não existe comunhão com essa energia dentro de nós, o que não é real, mas essa cisão também existe. E aí, toda vez que essa cisão existe no entendimento da energia sexual, o tabu sobre o sexo, é que nascem as perversões, as distorções e todas as patologias que a gente vê se espalhando e cada vez mais vindo à tona, né? Inclusive dentro de sociedades onde a princípio não se esperaria, porque são os primeiros a pregar de que a própria pedofilia é um sintoma, né, de que tem alguma coisa muito errada. Claro, né? claro. E a pedofilia dentro das igrejas, por exemplo. Então, como é que pode? Tem algo muito errado nisso Muito tudo. errado. Você, como educadora, como é que você interage com as crianças de hoje com relação à sexualidade? Eu acho que a primeira coisa... O que você sugere, né? Porque você tem muita coisa para nos contar, né? A primeira coisa é nós nos nutrirmos de informações claras, cristalinas e iluminadas a respeito do que é a energia honestas sexual. Também, né? Honestas também. Mas, nesse sentido, algo com o que nós possamos nos identificar e sentirmos à vontade para levar para o ambiente da comunicação com os nossos filhos. Né? Agora, nós fazemos isso há muito tempo, sobre, né, educação sexual se fala, mas não é tão concreto nem tão real assim. E mais do que isso, eu acho que o grande desafio é transformar a educação sexual que hoje é passada para os jovens de forma oficial, né, como sendo aquela que aborda concepção, contracepção e doenças sexualmente transmissíveis. E é só o que se fala a respeito. Não fala do lado mais amoroso, né? Não fala de do nada. lado mais espiritual, né? Não fala de nada. Na verdade, nos limita, enquanto seres, né, aos nossos genitais, né, e não abrange todo esse campo da energia, da própria energia. Então, essa energia que é tão ampla, com tantas camadas, que nos liga ao todo, né, do mundo natural e do mundo sobrenatural, né, no seu refinamento, a gente acaba sendo restritos a essa função mecânica, carnal e, infelizmente, cheia de, por conta dos tabus, distorções dessa psique
que herdou noção de medo, de pecado e de vergonha. Nós vamos falar do medo já. Eu queria só colocar, e você me corrija porque você é do assunto. Antroposoficamente falando, diz que quando dois seres participam de um ato sexual, é criado um terceiro ser, porque a energia é tamanha que a energia de um com a energia do outro no ato sexual gera um terceiro ser. Por isso que essa promiscuidade que hoje a gente vê aí, porque não estou dizendo da pessoa que vive disso, estou dizendo da nossa juventude. Meninas de 12, 13, 14 anos hoje estão transando como se fosse assim, tomar uma Coca-Cola. O que você me diz disso? Não. Esse ser criado, ele não vai ter uma representatividade no futuro dessa menina, ou o próprio rapaz, porque a gente fala sempre da sexualidade com a menina, né? De perder a virgindade. Bem lembrado, né? Na realidade, eu acho que os dois estão compondo uma energia ali. Claro. Que reflexo vai ter isso? Não, sem dúvida. A cada encontro, né, esses muitos corpos acasalam, por assim dizer, ou entram em comunhão. Né? E como já apontamos antes, né, vamos dizer, para uma frequência inferior ou superior, dependendo das energias que estão ali envolvidas. Se a energia envolvida é uma energia de respeito, de cuidado, de carinho de ambas as partes, né, cria-se um ambiente favorável à expansão dessa energia cada vez mais e, vamos dizer, então, para o bem dos envolvidos. Será uma boa energia, né? Será... E não uma energia nefasta, né? Exatamente. Mas, se for o contrário disso, né, o resultado também vai ser o oposto desse. Que conselho você daria para as mães e adolescentes hoje em dia que estão vendo seus filhos tão, assim, não é desinteressados, mas tão libertinos, liberais, né? Achando que está tudo bem, né? Olha, um conselho especificamente, acho pouco provável que eu possa até passar, né? Como eu disse antes, nós precisamos nos conhecer para sabermos o que poderemos passar. E nós não nos conhecemos, essa energia nos é desconhecida. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é realmente se informar. Seja com leitura, existem bons livros e vários livros que se pode ter acesso, né, nas boas livrarias. Existem inúmeros profissionais hoje fazendo trabalhos desde palestras, né, como inclusive outros trabalhos conhecidos como workshops, não sei se a palavra é... Sim, é isso mesmo. A palavra é conhecida, né? Workshops e vivências, onde não existe nessas experiências a atividade sexual que a gente desenvolve com os nossos parceiros. Não é essa a proposta. A proposta é esse autoconhecimento e acessar essa energia para conhecê-la, que é a energia que mexe com nossos hormônios. Então, assim, como é que a gente produz dopamina, como é que a gente produz serotonina, como é que a gente produz as endorfinas, quer dizer, todos esses hormônios, eles são ativados pela energia sexual, que é a grande fonte de energia do sistema endócrino. Nossa, é um emaranhado, né? E que nós estávamos falando no intervalo, você falou que a energia, como é que é? O ponto do medo está ligado ao chakra de base. Chakra básico. Isso, achei bacana. Então, os 7 centros, né, cada um deles, vamos dizer, resumidamente, muito resumidamente, né, estão associados a algumas energias, por exemplo, né? Então, o primeiro chakra está associado ao chakra do medo. Que é o chakra de base, que é o chakra dos órgãos sexual, sexuais. Né? Que é o chakra sexual, que é o chakra que nos liga à terra, às energias telúricas, né? E está associado à energia, então, do medo. Esse medo vem do que nos foi incutido acerca desta energia. Né? O segundo chakra está associado com o prazer, mas ao mesmo tempo as noções que a gente tem de, vamos dizer, vergonha em relação a isso. E assim sucessivamente. Só sobre os chakras dá um workshop inteiro. Imagino. Você tocou agora no assunto de palestras.
Você tem uma palestra, parece que agendada. Você, por favor, pode obrigada. partilhar, né? Quando é a sua palestra, sobre o que você vai falar? Então, o tema da palestra é parte do conteúdo que a gente está falando aqui, e ela acontece num espaço chamado Casa Jaya. Jaya. Que fica a Rua Capote Valente. Tem São lá Paulo. São Paulo. Tem lá na internet, se quiser né, acessar, casajaya.com.br, Jaya com Y, J-A-Y-A. www.casajaya.com.br. Perdão? Quando será? Então, acontece às quintas-feiras, mas as datas às vezes são alternadas, então é bom checar. Tá, e você vai discorrer sobre isso que a gente não tem nem muito tempo para falar, você vai discorrer sobre a energia sexual à luz da nova consciência. Exatamente, com mais detalhes, com mais tempo, né? E lá também eu ofereço os workshops, como eu vinha mencionando. Sim, sim. Mas aí o workshop é uma coisa de um dia inteiro, é um trabalho mais prolongado. Que, aliás, eu, como sou ligadíssima, interessadíssima, sou candidata, hein? Muito bom. Malu, me fala uma coisa, eu tô vendo aqui, a ferida é por onde entra a cura. Fala pra mim sobre isso. A ferida é essa, né, que a gente vem apontando desde o começo da entrevista. Essa ferida psíquica que nos existe, né? Que nos foi incutida, né, enquanto os seres sexuais que somos, mas cuja energia fomos obrigados a negar, certo? A temer. A se envergonhar. A se envergonhar. Mas por quê? Por trás disso, o grande segredo, tem sempre um segredo. Sim, que bom, né? Se a gente soubesse tudo, né? Ia ficar muito... O grande segredo é que a ascensão dessa energia que traz consciência, que ilumina os nossos centros energéticos, né? Para que eles não fiquem na vibração da sua sombra, né? Isso tudo é acessado através dessa energia. E é essa energia que nos leva à própria transcendência, a percepção da nossa supraconsciência, da nossa própria divindade, podemos até dizer. Então, os estados alterados de consciência, né, também acontecem quando da atividade sexual se faz esse... como vou dizer, quando você acessa a energia para esse fim. E, por exemplo, a energia sexual, uma pessoa que ela não está bem com a sua sexualidade, partindo do princípio do que você vem falando até agora, que vem do chakra de base, que é o osso sacro, que está ligado à sexualidade, ela vai ser uma pessoa menos energizada, ela vai ter menos aspirações, menos sonhos, menos buscas? O chakra você básico, fez uma pergunta tão longa, tá? É difícil responder rapidamente. Não, mas temos ainda 5 minutinhos. Temos, vamos lá. O chakra básico a gente apontou especificamente, então, só para a questão do medo. Né? Mas ele é conhecido principalmente como o chakra da sobrevivência. Né? E o chakra da sobrevivência tem a ver com segurança, tem a ver com trabalho, tem a ver com dinheiro, tem a ver com o mundo material, com as questões do mundo material. Para que eu me projete na vida, né, de forma equilibrada e vivencie, vamos dizer, a prosperidade material, esse chakra tem que estar em equilíbrio. Né? Agora, existe uma complexidade acerca dos chakras que tem a ver com o seguinte, o chakra básico também está associado ao chakra cardíaco. E às vezes a questão da sobrevivência, da segurança, né? Da coragem, né? Que é o oposto do medo, né? Exatamente. Estão ligadas a alguma questão de compaixão. Porque nada é estanque. É como o próprio corpo. Quer dizer, hoje a gente já sabe, toma remédio para isso, faz mal para aquilo. Sim. Então não quero, né? É verdade. Você também não quer remédio? Não, né? Que bom saber isso. Então a gente tem que buscar aquilo que vai trazer para nós, né, a cura que vá harmonizar, né, todos os componentes que façam parte desse cenário. E muitas vezes, então, a questão do chakra básico está ligada a alguma questão de perdão, de compaixão. Então, por isso é importante, sim,
né? Então, por isso que é importante a gente conhecer o que cada chakra representa, o universo que ele representa, e aqui outro ele está associado para você poder fazer essas conexões e encontrar, né, vamos dizer, o ponto de equilíbrio. O ponto X do equilíbrio. Você está me elucidando uma coisa, porque eu sempre, assim, eu nada sei de chácara, eu só sei que eles têm que estar harmonizados, girando, se eles estiverem desalinhados, significa que muita coisa pode se desalinhar no meu corpo físico e etérico. Eu sempre achei que o chakra principal, ou fosse o da cabeça, como é que chama o da cabeça? Coroa. Coroa. Ou o do coração. E hoje eu estou quebrando um paradigma, né? Estou aprendendo uma coisa nova porque você está me dizendo que é o chakra de base. Você me convenceu, eu comprei a sua ideia. Não, eu vou falar uma coisa que eu acho que vai coroar. Bacana! Coroar, inclusive, né? Coroar, que é o chakra. Essa sua percepção. Muitas vezes se fala na espiritualidade, ou a maior parte das vezes, como esse lugar etérico lá nos céus, que é basicamente como isso muito costumeiramente nos é passado. Né? Seria a quinta dimensão? Não, ou nem chegou, não vamos entrar nisso aí. Não é exatamente isso que eu quero apontar. Mas o que eu quero apontar é o seguinte, o grande milagre é estar vivo. Nossa, falou tudo. Agradecer, inclusive, né? Então, se eu estou vivo, eu estou numa conexão, eu estou aqui numa interação com a vida, que, obviamente, tudo que é do reino desse ancoramento é importante. O que vem de cima é tão importante quanto o que vem de baixo. E o fundamental é a gente, então, entender que o que vem de cima tem que ser ancorado, derramando as suas bênçãos por toda a nossa parte corpórea, por todo o nosso corpo. Né? Então, sim, existe essa importância, mas não é que só aqui é que é importante. Eu achei que ele comandava, e pelo que eu estou entendendo, que é a energia sexual, e que você justificou muito bem, porque tá ligado a tudo, né? Se você tirar a sexualidade do mundo, o mundo acabou, porque não se reproduzem flores, animais, o ser humano extingue, né? Então, a gente chama, também denomina, né, o chakra do alto da cabeça como estando associado à consciência pura. Tá. É aquela que está lá vagando no cosmos, não ancorou, né? E enquanto ela está lá vagando, não há nada aqui que a gente tenha de concreto para referenciá-la. Né? A energia telúrica, por outro lado, é o poder consciente. Então a gente precisa das duas para vir a ser. Né? Porque somos essa centelha e precisamos dessa energia conexão da Terra para o ancoramento do corpo físico. E todos os outros. Está tudo aqui agora, não está em outro lugar. Nós temos só mais 5 minutinhos. Me conta o que a leva a crer que você é um ser índigo. Isso me interessei. Ela comentou no intervalo, agora vai ter que contar um pouquinho pra gente, rapidamente. Então, rapidamente, fala o que é o índigo. Então, para o seu público. Eu não saberia explicar, eu gostaria que você fizesse. Não, mas você já ouviu falar. Eu já ouvi falar que são seres especiais. Somos todos. Não, sim, somos todos, mas assim, mais especiais. Digamos que tem uma inteligência, uma sensibilidade acima da média. É isso? Não necessariamente, não. Na verdade, o que identifica um índigo, em princípio, é a sua inquietação em relação ao mundo. Tá. Né? A inquietação no sentido de que ele percebe que as coisas estão fora do lugar, estão fora do eixo e algo precisa ser feito a respeito. Se a pessoa tem uma boa orientação, encontra os caminhos para chegar ao entendimento do que vem a ser isso dentro dela, né? Ela então pode transformar isso tudo em algo positivo.
E o que se diz é que os índigos, eles ancoraram em massa a partir dos anos 80, porque o mundo precisava. Eram seres que reencarnaram aqui com essa energia, potencialidade. essa consciência, né? Quer dizer, nós continuamos procriando. Sim. E tudo está interligado, né? Tá. Então, essa centelha que provoca, né, a experiência da vida, junto com o corpo físico, veio em massa para, em inglês se chama como um blockbuster. Sabe o blockbuster? Aquela coisa de arrebenta quarteirão, né? Sim, sim. Então, eles vêm para detonar o sistema. Sim. Para apontar as coisas que estão erradas ou que é possível perceber que existe inadequação. Né? Então eles vêm além da inadequação e não se conformam simplesmente, é assim, sempre foi assim e nunca vai mudar. Né? E aí você apontou, né, que eu me considero uma índigo. Eu nasci bem antes dos anos 80. Você foi uma extra. Mas eu me identifico muito com toda essa fala que nós tivemos aqui já há muito tempo. E principalmente porque, curiosamente, quando era menina, na escola, as meninas iam me perguntar sobre questões de sexualidade. E eu tive o privilégio de ter tido uma mãe que conversou comigo, muito, obviamente, né, dentro dos limites ali dela, quando eu era menina, sei lá, de 7 anos de idade. E ao longo da minha vida eu percebo que essa referência, né, dos outros em relação a mim acontece. E como tem algo muito errado no mundo, né, eu quero contribuir para quebrar esse paradigma. Que bom estar ao lado da Malu, que é mais uma pessoa do bem, que veio para o bem e agora vai deixar, porque o nosso programa, infelizmente, terminou, ela vai deixar uma mensagem para vocês. Malu, o seu adeuzinho aqui aos nossos internautas, e que você teria a dizer para eles neste mundo que vivemos. Olha, eu gostaria de agradecer demais o convite da Beth e agradecer também o tempo que passamos aqui juntos, as informações que chegaram até vocês, espero que tenham sido informações de valor e que você possa se conectar com esse fio de energia dentro de você, iluminando todo o seu ser, sabendo que somos seres de identidade sexual e temos que resgatar a pureza da vivência disso tudo para que, num futuro, se possível, não muito longe, a atividade sexual se torne entre nós uma prece. Obrigada. Nossa! Você me emocionou agora, falou bonito. Agradeço a sua presença, Malu. Você foi inspirada agora, nesse instante, para essas palavras. Eu percebi que ela começou falando, depois ela baixou um pouquinho o tom e vieram palavras belíssimas. E são essas palavras que eu me despeço de vocês nesta tarde e esperando que no próximo programa estejam aí de novo, que tem sempre novidade com a nossa sintonia. Boa tarde. Boa tarde.